Shalom Aleichem a todos os amigos que nos acompanham, pessoal que sempre está presente nas nossas transmissões. Bom, coloquei na capa aí do vídeo, né, uma imagem de um filme da Disney chamado Up, Altas Aventuras. Eu acho que todos nós, ou a maioria de nós, já assistiu. O pessoal que está no chat aí, coloca aí quem já assistiu o filme. Hoje vocês vão ver que esse filme, ele é mais do que um filme infantil, né? Às vezes as pessoas acham que porque é um desenho, é para criança. Na verdade, nem todo desenho é para criança. E esse desenho, ele é um desenho que ele pode atingir todas as classes, né? Todos os segmentos. Criança, jovem, adulto, idoso. E ele traz para a gente várias lições que a gente pode aprender. E eu já queria fazer um vídeo sobre esse filme já faz um tempo. Só que daí, como eu não tinha as imagens e era mais difícil de editar, ficava ruim, eu decidi, ontem eu estava revendo o filme, decidi fazer hoje com vocês, porque também remete um pouco à história do patriarca Jacó. E a gente vai fazer uma comparação. Para quem já viu o filme, vai se lembrar de algumas cenas. Para quem nunca viu, depois do shiur, tente assistir o filme, você vai ver que vale muito a pena e vai aprender muitas lições aí. Enfim, então vamos lá, vamos começar com o patriarca Jacó. Gênesis capítulo 31, na paraxá de hoje, vai ser, diz assim, versículo 3: E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Vocês já sentiram isso? De que você tinha que sair de algum lugar? Pode ser do trabalho, pode ser da casa onde você mora, do bairro onde você mora, da cidade. E Deus te impelindo a sair desse lugar. Isso aconteceu com Jacó. Deus fala com ele, né? Disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos seus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Qual era a parentela de Jacó que Deus se refere? Isaac e Rebeca. Quem mais? Quem era a parentela dele? Isaac, Rebeca e Esaú. Isaac, Rebeca e Esaú, o irmão dele. Por que Deus fala para Jacó ir justo na direção de Esaú? Será que Deus não sabia que Jacó tinha tido vamos dizer assim, um problema com Esaú, o irmão dele? Que Esaú queria matar o irmão? Por que vocês acham que Deus fez isso? Para ele resolver o problema. Por que você acha, Rossi, que Deus falou para Jacó voltar para a terra dos pais, lá para o meio dos parentes dele? Eu acho que foi uma coisa que eles falaram, para ver se resolvia os problemas. Para ver se resolvia os problemas. Então tá, agora vamos mudar a pergunta. Quanto tempo Jacó ficou longe dos pais, longe do irmão? No mínimo, Eliana? Não, 14 não. Não, 25 não, também. É menos. Ele ficou pelo menos 20 anos, 21 anos com Labão. Mas 21 anos e Deus fala para ele: volta para sua parentela. O que a gente normalmente diz das nossas situações da vida, dos problemas da vida? Deixa o tempo passar, que daí o tempo resolve tudo, né? E as pessoas, elas acreditam nisso, o tempo resolve tudo. Não resolve. E aí a gente vai ler agora um pouco de Gênesis capítulo 31, e isso tem a ver com todos vocês, tá? Com todos vocês que estão na internet, Gênesis capítulo 31. Para ele ter comunhão com a família dele. Para ele ter comunhão com a família dele é outra história, que nós vamos continuar lá no shiur de hoje, né? Para ver se eles se entendiam e voltassem a ser amigos.
também é outra história, tá? Que está ao longo do shiur de hoje. Gênesis capítulo 31. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, que é o versículo que eu li inicialmente: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir a Raquel e Lia do campo para junto do seu rebanho. E lhes disse: vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido ao vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse nenhum mal. Aí o texto segue, mas esses primeiros 7 versículos são os mais relevantes para nós iniciarmos a história. O que tem de relevante aqui na relação de Jacó com Labão e Jacó com seus cunhados? Nesses versículos que eu li. Relação mais comercial do que de família. Tá. Tem algo além disso. O que está escrito aí, gente? Eles já estavam com inveja de Jacó? Já estavam com inveja de Jacó. Tem algo mais. É isso, mas tem mais. Tipo, enquanto Jacó estava servindo Labão, ele estava sendo bem visto. Uhum. Tipo, enquanto você me serve, tá feliz. Aí Serviu os depois. 14 anos, era Isso, bom, aí né? depois virou a cara, tipo. Jacó serviu a Labão durante 14 anos. Tá? Então ele trabalhou 7 anos por Raquel, Labão deu Léia, e daí cumpre a semana dessa e eu te dou Raquel também, por mais 7 anos. Então Jacó ficou uma semana com Léia, se casou com Raquel também depois de uma semana, e teve que trabalhar mais 7 anos para pagar o segundo casamento, vamos dizer assim. Durante 14 anos, Labão prosperou às custas do trabalho de Jacó. Só que daí encerrou o contrato de trabalho, que é o que o Abel falou, né? Era uma relação comercial. Encerrou o contrato de trabalho, Jacó começa a pensar assim: agora eu já tenho vários filhos, eu vou construir a minha vida, que é o que eu falei hoje de manhã. E daí quando Jacó volta-se para ele, Labão já fala, os olhos de Labão já não eram mais favoráveis. Está escrito no versículo 5. Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente. Quantas vezes a gente passa por isso ao longo da nossa vida? A gente faz amizade. Essas amizades são boas para nós, né? Daí as pessoas dão muita indireta na internet. Isso não vale a pena, tá? Eu sou bom enquanto eu estou te servindo. Isso não vale a pena. Mas assim, a gente passa pelas mesmas situações que Jacó passou. A gente constrói amizades na escola, na faculdade, no trabalho. E daí essas amizades, elas vão, a gente abençoa as pessoas. Não dá para dizer que as pessoas não nos abençoam, porque elas também nos abençoam de alguma forma. Mas ocorre assim, que com o tempo, à medida que o tempo passa, muitas dessas amizades, elas se tornam como Labão. O olho de Labão já não é mais favorável para Jacó. Pode ser por inveja? Pode ser. Os filhos de Labão acusaram Jacó de roubar, né? Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Então, as amizades, elas cumprem propósitos. Cumprem propósitos. E muitas vezes a gente insiste. Quando aquele propósito já cumpriu o seu objetivo e a gente insiste naquela amizade. Não, a gente vai voltar a ser amigo igual antes. Não, a gente vai voltar a fazer tal coisa. Não, é só uma fase. Daqui a pouco essa pessoa vai voltar a ser meu amigo. E Deus, no meio dessa história, Deus fala para Jacó: chega, sai daí. Está na hora de você ir embora. Às vezes Deus está falando para mim, Deus está falando para você. Está na hora de você sair daí. Está na hora de você sair desse trabalho.
Está na hora de você sair dessa cidade. Está na hora de você sair do meio dos parentes. Está na hora de você sair da instituição, da igreja, da comunidade que você está. E a gente fica insistindo. Não, mas eu vou aguentar. Não, eu vou aguentar. Não, é só uma fase. Não. E Deus está falando para você, sai daí. Sai daí, Jacó. Sai daí. E quando a gente insiste, o que aconteceria se Jacó insistisse em ficar com Labão e os seus cunhados ali? Vamos dizer que Deus falou para Jacó, sai daí. E Jacó fala, não, eu vou ficar aqui. O que ia acontecer? Provavelmente ia ter uma briga. Provavelmente algo além de uma briga, porque uma briga já estava tendo. Os filhos de Labão já estavam falando para Jacó, você roubou nosso pai. Você roubou nosso pai. Por isso que Deus fala para ele, está na hora de você sair. Você precisa encerrar. A nossa vida ela é feita de fases. Você precisa concluir uma fase, como num joguinho de videogame. Você conclui uma fase e depois você passa para a próxima fase. E o que acontece quando você passa para a próxima fase do jogo? Quando você reinicia o jogo, aquela fase não volta mais. Você já passou aquela fase. Você já está numa fase além. Então, aquela fase não vai voltar. Algumas pessoas a gente insiste que sejam nossos amigos, mas aquela fase não vai voltar. Elas já têm maus olhos na sua direção. Eu construí, né? Labão, os filhos de Labão falam, eu construí. Isso aqui é do nosso pai, está na hora de você sair. E Jacó teve que ouvir Deus falando. Embora Jacó já tivesse a intenção, desde anos anteriores, já tivesse a intenção de sair, precisou que Deus falasse para ele, sai, agora é a hora de você sair. E Jacó então finalmente sai. Essa é uma primeira comparação que a gente vê com o filme. Se você assistiu o filme, eu vou colocar um pedacinho do começo do filme aí para vocês verem. Então o filme conta a história inicialmente de um casal que começa lá na infância, né? O Carl Fredricksen e a Ellie. Uma menininha, daí eles crescem, eles se casam e eles seguem a vida deles e ela morre. O que acontece, vamos ver se vocês lembram do filme, o que acontece depois que a mulher do personagem morre? Ele fica um velho ranzinza. Também. Ele se fechou dentro dele. Ele se fechou dentro dele. Não. Então estou falando das relações. Qual era a relação que o personagem passou a ter com aqueles que estavam à volta dele? Lembra? O que aconteceu? Começou a construir os prédios em volta e as pessoas começaram a falar para ele, está na hora de você sair, vende essa casa para nós. E ele ia lá, pegava a correspondência no correio, voltava, fechava a porta, não quero ver vocês. Que é exatamente o que aconteceu com Jacó. Por quê? Cumpriu a etapa dele naquele lugar, naquela casinha lá, e ele não se deu conta de que os prédios já tinham tomado todo o espaço no entorno dele, e ele falou, não, vou ficar aqui na casinha. E ele ainda fala, se você assistiu o filme, ele ainda fala com a mulher dele já está morta, né? Ele ainda fala com a mulher dele, não sei o que, Então, ele ainda está vivendo aquilo, mas os olhos das pessoas no entorno dele já não lhe eram favoráveis, igual com Jacó. E daí a história começa a seguir, e ele chega num ponto, daí ele não vai embora, ao contrário de Jacó, que vai embora. Aí eu falei, por quê? O que aconteceria se Jacó ficasse? O Abel fala, eles iam brigar. E o que aconteceu com o personagem do filme? Ele ficou na casinha. E eles propuseram, não, meu patrão paga o dobro para você ir embora. Daí ele, não. E daí ele briga com um homem e ele bate na cabeça de um homem e ele passa a ser obrigado a sair dali. Significa que os donos do lugar ali, a vizinhança venceu com o personagem. A gente vai rodar um pedacinho do filme agora, do comecinho, para vocês verem essas partes do antes dele ter que sair. Presta atenção em cada detalhe,
porque isso é importante. Desde o começo, presta atenção em cada detalhe. O Igor Rodrigues, eu já passei muito por isso. As pessoas começam a mudar com a gente. Na verdade, não é só as pessoas, a gente também muda. Né? A gente também muda. A gente fala assim, não, eu não mudei nada. Não, a gente muda também. A gente muda. É que a gente não percebe. O que acontece com a gente é assim, né? Você tem os seus filhos. Aí a gente olha para os nossos filhos e a gente fala, nossa, eu não me dei conta que ele cresceu. Ele mudou. Mas como você convive, imagina você mesmo. Você fala, as pessoas mudaram. Não, você também mudou. Algumas vezes para melhor, outras vezes para pior, mas a gente também muda. Interessante, é o que estou vivendo, né? É o que estão vivendo. É bem comum isso. Por isso que eu gosto de falar desses assuntos, porque eu estou falando da sua vida, da minha vida. Né? A verdade é que nós humanos tentamos evitar mudança sempre. É isso. Qual é o nome do filme? Up, Altas Aventuras. Nós vamos rodar o comecinho, que é parte do início do filme, tá? Então vai lá, Bel. Esse vídeo ele vai mostrando um pouco da nossa vida também. A gente começa a sonhar. E eles veem nas nuvens. Quantas vezes a gente fica olhando para a nuvem e fica imaginando coisas? E daí quando o casal se apaixona, eles começam a imaginar um nenezinho e na nuvem vai aparecer o nenezinho também. Então eles eram felizes. Isso mostra, é muito importante a gente entender. E ao longo desse pequeno clipe do filme, eles vão envelhecendo. Olha lá a nuvem. Eles olhando para a nuvem, de repente ele olha, uma nuvem se transforma num bebezinho. E ela olha para as nuvens e o que a nuvem se transforma? Num monte de bebezinho. Significa que ela quer ter um monte de filhos. E o que acontece? Começam a sonhar e começam a viver aquele sonho. Eles pintam o quarto, preparam o quarto, mas infelizmente a mulher é estéril e ela chora ali. Então no filme Jacó, na história de Jacó também a gente vê Raquel estéril. E ela passa os momentos de tristeza. Tá? E ele traz para ela um livro de aventuras. Tá? Traz para ela o livro de aventuras. E eles voltam a sonhar. Isso ensina também, nem todo sonho que a gente tem é um sonho viável, mas a gente passa a aprender que é necessário criar outros sonhos. E eles começam a guardar dinheiro para realizar o sonho de visitar a Venezuela, né? Que naquela época era um país bom. A Venezuela, um país, o paraíso das cachoeiras, um lugar que eles queriam visitar. Aí fica doente, quebra o cofrinho, vai lá, né? Cai uma árvore no telhado, gasta o cofrinho e eles vão ficando velhos. Aí já estão bem mais velhinhos. Isso ensina para nós uma coisa importante, que é o quê? Se você não faz nada, a vida passa. Se você faz, a vida também passa. Bem emocionante, né? Já estão velhinhos ali. E de repente, limpando a casa, ele olha e o que ele vê? A foto dela quando ela era criança. E atrás da foto está o sonho deles, que eles não realizaram ao longo da vida, de irem para o paraíso das cachoeiras. Só tem os dois, né? Aí ele compra a passagem para ir para o paraíso das cachoeiras, para a Venezuela. E ele vai fazer uma surpresa para ela. Só que daí, subindo ali perto da árvore, ela não consegue subir. Mostra que ela já está velha. E ela vai parar no hospital. Ele tenta agradá-la. Mas ele está com o semblante da frustração por não terem vivido o que eles sonharam.
E ela entrega para ele, devolve para ele o livro de aventuras do casal. Por quê? Porque ela entendeu que a vida dela estava chegando ao fim. Ela devolveu para ele. Aí tem o sepultamento dela, a morte dela. E acho que acabou esse primeiro clipe. Pode voltar na minha imagem. E aí, conseguiram se identificar nessa história aí? Conseguiram se ver nessa história? Quantos de nós fica sonhando a vida inteira e a vida passa e não realiza um sonho? A gente fica imaginando coisas, sonhando, planejando, e a vida passou e a gente olha lá, quando a gente chega na nossa velhice, 60, 70, 80 anos, e a gente olha ali o desenho daquilo que a gente sonhava fazer e a gente não fez ao longo da vida. Só que, e essa parte finalzinha do clipe ali, quando ela devolve o livro para ele, é muito importante. Então, se você assistiu o filme, talvez você não tenha atentado nesse detalhe. Quando ela entrega o livro de aventuras para ele, ele não revisita o livro de aventuras, as histórias deles. E isso vai acontecer lá no finalzinho do filme, quando ele pega o livro de aventuras. Aí, isso a gente vai falar mais no final lá da história, tá? Então, quantos de nós passam por isso, né? Passam por isso de construir sonhos. Ele construiu a casa, reformou a casa, né? Ele viveu com ela, eles tiveram sonhos que foram frustrados, não conseguiram. Raquel, na paraxá de hoje, ela queria engravidar e ela fala para o marido, dá-me filhos, senão eu morro. Daí Jacó fala para ela, mas eu por acaso estou no lugar de Deus? Raquel não foi capaz de aceitar os desígnios de Deus, vamos dizer assim. E muitas vezes a gente não é capaz de aceitar os propósitos de Deus na nossa vida. É verdade que nem todos nós teremos filhos, infelizmente. Infelizmente isso é verdade. Tem casais que não são compatíveis, tem casais que os filhos nascem com deficiência, tem casais que não terão filhos e tem casais que terão um monte de filhos e não saberão valorizá-los. Cada um de nós vai construindo a nossa história. Aí ela morreu, daí cai naquela parte que eu falei. Quando termina essa primeira parte ali, depois do sepultamento dela, vê-se os problemas do personagem com os vizinhos. Eles construindo os prédios muito altos, mostram assim, o mundo evoluiu, né? A intenção era essa, o mundo evoluiu e você ainda está naquela casinha de madeira. E ele não queria sair. Ele queria continuar vivendo aquela história. Muitas vezes a gente quer continuar vivendo uma história que já acabou. E a gente não vê o tempo passar, aquela história já passou. Então, quantas pessoas viveram ou vivem situações assim? Então, não estou falando de você ou de você especificamente, mas de pessoas que insistem num casamento que já acabou. Então, já não tem mais amor, o marido já não se importa, mas a mulher insiste, não, eu vou recuperar, não, já acabou, a história de vocês já acabou. E você não se dá conta, mas passou anos sonhando com algo que já tinha morrido. E perdeu a sua juventude. O personagem do filme passou anos, cada vez que eles começavam a juntar um dinheiro para viajar, caiu, quebrou a perna. Quebra o cofrinho, vai lá e gasta o dinheiro. Furou o pneu do carro. Vai lá, quebra o cofrinho, vai lá e troca o pneu do carro. Aí vai indo. E você vai deixando os seus sonhos. Então isso aconteceu com Jacó, isso aconteceu com Raquel, e isso vai acontecendo na vida da gente. As coisas, a gente não consegue realizar os nossos sonhos, ou a gente consegue, mas a gente não pode ficar preso naquilo. A gente não pode ficar preso nas fases do jogo, ou nas fases da nossa vida. Agora vamos voltar um pouquinho no patriarca Jacó. Muitas coisas nos causam dores, e a gente precisa aprender a lidar. A gente vê o personagem, o seu Frederiksen,
A mulher dele morreu, ele não conseguiu se livrar da dor, da perda. Né? Porque eles se conheceram na adolescência, nem adolescência, quando era criança. Brincava de explorador do universo. Né? E daí, era criança, cresceram, ficaram jovens, se casaram e ficaram velhos. Eles viveram a vida. Viveram a vida. E é muito difícil a gente aprender a seguir a vida quando o nosso cônjuge já não está mais conosco. Né? Então eu falava, ontem a gente estava comentando aqui, que Abraão, ele nos ensina isso. Ele viveu intensamente com Sara. Quando Sara morreu, o que ele fez? Ele encerrou esse capítulo da vida dele. Ele amava Sara. Com certeza, de todo o coração ele amava Sara. Mas ela morreu. Ela morreu. Não tinha mais o que fazer. O que ele fez? Bom, eu vou resolver a vida do meu filho agora para eu poder cuidar da minha. Isaac, o filhinho dele, tinha 37 anos. Né? Foi lá, 3 anos depois, casou-se com Rebeca e Abraão foi viver a vida dele. Teve o período de luto. A gente vai ter período de luto, a gente precisa transpor esse período. Eu não estou falando para você, né? Ah, morreu. Sabe, acho que a Eliana estava falando isso aí uns dias atrás, estava conversando com alguém aqui, não lembro. Que o que acontece quando há um divórcio? Quando um casal se divorcia? Como que as pessoas, elas dão força para a mulher? Você estava falando sobre isso esses dias, né? Então, a mulher que ficou viúva ou a mulher que se divorcia. Como que se dá força para essa pessoa? Comumente. Você vai arrumar outro casamento. A mulher está chorando a morte do marido. Não, logo você arranja outro. Você é nova, você é bonita. Quem disse que ela quer outro? Ela não quer ouvir isso. Porque existe o período de luto, gente. Existe o período de luto. E no filme, no desenho lá também, o personagem tem o período de luto, que ele se tranca na casinha dele. E ele não quer falar com ninguém. A gente precisa aprender a respeitar isso. Abraão viveu o luto de Sara, casou o filho dele e ele falou, agora eu vou seguir a minha vida. E Abraão não era jovem. Ele já tinha 140 anos quando ele casou pela segunda vez. Ou já tinha mais de 140 anos. Ele casou, teve mais 6 filhos e morreu. Cheio de vida, cheio de dias. Morreu depois de uma vida intensa. Sara morreu e Abraão não morreu junto. Tá? Então eu respeito o luto das pessoas. É minha obrigação. Mas eu tenho também a obrigação de falar para você que o luto, ele demanda um determinado período de tempo na sua vida. O luto pela morte de um ente querido, sim. Mas o luto pela perda do trabalho, o luto por qualquer situação que você está triste. As pessoas, elas se entregam no luto e elas morrem juntos. E isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. A gente precisa vivenciar os dias que Deus nos dá. E Abraão vivenciou isso. E o personagem do filme, então, ele teve os dias de luto e Deus, eu estava assistindo uma analogia desse filme, e daí um dos que fazem a análise do filme, falava que o menininho Russell, que aparece no filme, ele é um anjo de Deus. Ele é um anjo de Deus. É um anjo que Deus colocou na vida do velhinho para fazer o velhinho sair de dentro de casa. Então eu achei interessante essa analogia. Um que faz análise de história dos filmes, né? E o menininho, ele bate na porta do velhinho e fala, não, eu quero te ajudar. O velhinho faz o quê? Fecha a porta. Tum! Fecha a porta. Aí o menininho toca a campainha de novo. O velhinho vai lá, aí é engraçado que o velhinho olha pelo olho mágico da porta, né? Daí ele não vê ninguém, daí ele abre
Bom dia, meu nome é Russell, eu sou dos exploradores e não sei o que e tal. Daí o velhinho vai lá e vai bater a porta de novo na cara do menino. Daí o menino põe o pé na porta, e o velhinho bate, machuca o pé do menino. O menino fala, ai. Aí o velhinho abre de novo, daí ele fala, eu quero te ajudar, nem que seja para atravessar o quintal. Eu tenho que te ajudar. Às vezes Deus coloca na nossa vida pessoas que querem nos ajudar, que têm a missão de nos ajudar. E essas pessoas, de fato, são como os anjos de Deus. Elas querem nos ajudar. E o que a gente faz? Bate a porta na cara deles. E daí a gente vai orar, Senhor, me ajuda a sair. Como? Como? Se a gente não quer sair. Se a gente não quer sair do nosso luto. Se a gente não quer sair da nossa dor. A dor existe, ela tem que ser respeitada. Mas ela não pode ser eterna na nossa vida. A gente sempre vai lembrar. A gente sempre vai lembrar. Jacó se referia ao seu avô. Deus de meus pais, Abraão, Deus de meu pai Isaac. Isaac fala Deus de meu pai. Né? E a gente vai lembrar dos que vieram antes de nós. Mas a gente não pode viver eternamente no luto. A gente tem que seguir adiante. Voltando lá no texto de Jacó, então, Gênesis capítulo 31, do versículo 43 ao 55. Vou ler apenas o versículo 53 em diante. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. E tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. O que é isso aqui? Jacó tinha saído da casa de Labão. Labão percebe que Jacó foi embora, vai atrás de Jacó, e eles se encontram. E daí ocorre isso aqui. O que representa isso aqui? Vou ler de novo. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos. Esses seus irmãos aqui é os irmãos de Léia e Raquel, né? A família de Labão, tá? Para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. E tendo se levantado Labão, enfim, Labão estava junto, de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, os filhos de Jacó e as filhas, né, as filhas dele, tá, de Labão, Léia, Raquel, e os abençoou e partindo voltou para casa. O que significa isso? Entendeu que tinha que deixar eles seguir isso, o caminho. Entendeu? Quem entendeu? Labão. Entendeu que tinha que deixar eles seguir o caminho. Né? Ele perseguiu. Labão fez o que Jacó fez depois com Esaú. Labão foi encerrar a história. E quando Jacó faz um acordo com Labão, Jacó faz o seu acordo com Labão, tendo-os levantados de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou e partindo voltou para casa. Quando, na sequência da história de Jacó, a gente vê falar de Labão? Não vê. Não vê. Por quê? Porque ali representa o fim de uma fase. O fim de um ciclo. Tá? E Jacó segue o seu rumo de vida. Hoje, a gente tem pessoas à nossa volta que nós amamos, que são lindas e maravilhosas. Talvez daqui a um tempo, essas pessoas tenham cumprido o seu propósito na nossa vida e elas vão partir. E a gente tem que ficar na memória as coisas boas e não ficar, eu tenho que voltar, eu tenho que ir atrás daquela pessoa. Né? Às vezes os meus pais saem da nossa cidade e vão morar em outro estado, eu tenho que ir, porque meu pai está indo. Não, você não tem que ir. Porque quando a gente cresce e casa, a gente segue a nossa vida e é preciso aprender a seguir
a sua própria vida. A Luanda coloca, né? Quando o tempo vai passando e sempre esperamos em Deus e a pessoa certa para se casar nunca aparece. Tem um shiur que eu falo sobre isso, eu e a Eliana falamos sobre isso, no início lá do shiur de casais, né? Que a gente fez há um tempo atrás. Shiur construindo um lar judaico. E existe um Midrash que fala a respeito disso. Não estou falando que é o caso da Luanda, né? Mas fala assim, né? Que quantas pessoas... Ela coloca, né? Quando o tempo vai passando e sempre esperamos em Deus e a pessoa certa para se casar nunca aparece. E daí a pessoa questiona, mas... Senhor, por que não aparece o rapaz certo? Deus fala para a pessoa, eu te mandei, mas você achou que ele era gordo? Ou você achou que ele era feio? Ou você achou que ele era careca? Ou você achou que ele era assim? Né? Às vezes Deus manda a pessoa certa para nós, mas a gente quer do nosso jeito. Né? E daí a pessoa certa foi rejeitada. A gente bateu a porta no anjo, né? Não deixando que o anjo de Deus entre na nossa vida. Eu esperei no eterno, valeu a pena, casei com um homem que é um sacerdote em minha casa. Casei com 43 anos, a Soraya, lá de Cabo Frio. Ué, nem imaginava que ela tinha 43 anos. Não parece, né? Não parece. Enquanto isso, eu investi em aprender como ser uma boa filha, profissional, irmã, amiga, me preparando para ser uma boa esposa. Né? É isso. Vamos lá, seguimos. Bom, depois de se apartar de Labão, de ser perseguido, Jacó foi perseguido por Labão, ele tinha que finalizar a história com o seu sogro. E foi isso que aconteceu. Tá? No filme, quando eu falei que os personagens lá do entorno da casa do Frederiksen, eles querem comprar a casinha dele, o que acontece? Ele enche a casa de balão e solta os balões e a casa dele sai voando pelos ares, né? Sai voando até descer lá na Venezuela. O que aconteceu com aqueles personagens lá que estavam em volta da casa dele? Não aparece mais na história. Exatamente igual Labão. Ele cumpre um propósito ao longo da vida de Jacó. As pessoas vão cumprir propósitos ao longo da nossa vida e a gente precisa aprender a se adequar a isso. A gente precisa aprender, eu sempre faço uma analogia de que a gente precisa em algum momento da vida cortar o cordão umbilical dos nossos pais. Você já cortou o cordão umbilical, Nicole? Nem sabe o que é. Não cortou? Não cortou. Sim, depois que casa. Mas o cidadão aí não casou ainda, mas já cortou, né? Ele é homem. Então, mas também tem mulheres que fazem igual ele fez, né? Você não pode viver a vida inteira grudado nos seus pais, sem romper o cordão umbilical. Por quê? Porque o cordão umbilical representa que você está se alimentando, né? O cordão serve para alimentar o bebê. Então, seus pais não podem ficar te alimentando espiritualmente, socialmente, economicamente, tudo mente, qualquer coisa mente, a vida inteira. Você tem que construir a sua vida. Então, Esaú, Labão volta para casa e a história de Labão com as suas filhas acabou ali. E a história de Jacó com seu sogro acabou ali. Labão continuou sendo o sogro de Jacó? Continuou. Mas já não tinha mais aquele vínculo. Não tinha mais aquele vínculo. Eu tenho 2 filhos, o Abel e o Ariel. O Abel casou. Se separa, né? Aí como mora perto, o Ariel é adolescente ainda. Mas quando o Ariel casar, o que vai acontecer? Eles vão se distanciar um pouco mais. Eles vão se distanciar mais. Aí vão se encontrar, vamos jantar junto lá, qualquer coisa assim, mas o Ariel já vai ter a esposa dele na casinha dele. De vez em quando, lá bem de vez em quando, vão aqui na casa do pai. Né? Mas assim, né? As pessoas elas vão cumprir propósitos ao longo da nossa vida e esses propósitos, eles têm tempo.
Eu sei, hoje eu ajudo algumas pessoas, as pessoas estão próximas e tal, e daqui a 5 anos, né, daqui a 10 anos, essa pessoa vai estar em outro estado, em outro país, então eu estou feliz porque cumpri a minha parte. Ela não me deve nada, ninguém me deve nada porque se distanciou. A pessoa é ingrata. Não, não é ingrata, é porque a vida ela cumpre esses períodos, esses propósitos aí, tá? Mas daí a gente volta em Jacó e o irmão dele. Gênesis capítulo 32. Então, o capítulo 31 termina com Jacó e o seu sogro, Labão. Então, encerrou um capítulo. Qual é o próximo capítulo da história de Jacó? Encerrar aquela história mal contada com Esaú, irmão dele, de 20 e poucos anos atrás. Gênesis capítulo 32. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Os anjos de Deus, o menininho do filme, os anjos de Deus, eles só saíram ao encontro de Jacó quando? Quando ele tinha encerrado aquele capítulo com Labão. O menininho surge na história do seu Frederiksen no filme, quando? Quando a mulher dele já tinha morrido. Tá? Então tá vendo quantas coisas a gente consegue fazer e quantas coisas dessas são exatamente o retrato da vida de muitos de nós? Olha lá, Maria Ricarte falando, eu cortei o cordão umbilical com 21 anos, vim embora sozinha para São Paulo. Igor tinha 26, né? Luanda tem 27, ainda mora com os pais. Então, não estou falando que é errado não, tá? Não estou falando que é errado você... Mas porque cada um tem a sua fase, cada um tem o seu período ao longo da sua vida. Tem gente que precisa sair da casa dos pais com 20 anos, tem gente que precisa sair com 25 e tem os folgados que não saem nunca. Esses eles não passam de fase no jogo da vida. Eles ficam eternamente naquela fase ali e não saem daquilo. Não saem daquilo, né? E perdem a oportunidade de fato de viver. Gênesis capítulo 32, então os anjos de Deus saem ao encontro de Jacó, depois que ele se separa de Labão. Aí no versículo 3 fala assim, então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Por que Jacó tinha que ir a Esaú? Já falei isso, porque ele tinha que concluir a história. Quantas pessoas a gente atende? Eu, a Eliana, Malarrei, lá em Prudentópolis, às vezes a gente mesmo,
a nossa vida não evolui. Por quê? Porque a gente tem um negócio que é chamado dos fantasmas do passado, que fica atormentando a vida da pessoa. Não existe fantasma, é a forma como é chamado, mas que ficam atormentando a vida da pessoa. Você se divorciou da fulana lá, do rapaz, mas vira e mexe, aquela história volta na sua vida. Você não consegue se desvincular daquilo. Então, você saiu de um trabalho, mas aquele trabalho não sai de você. Você está sempre naquilo, não consegue seguir a sua vida. Por quê? Porque você não aprendeu a dar um ponto final na sua história com aquela situação. Jacó, Deus fez questão de fazer com que Jacó tomasse o rumo do irmão dele, voltar para a terra da família, porque ele tinha que resolver as pendências do passado. Como é que você sabe que você tem pendências? Tudo associa àquilo. Isso é você ter pendências. Então, eu durmo em paz, eu estou sossegado. Então você não tem pendência. Mas quando você tem pendências, vamos falar de casamentos problemáticos. Você já se divorciou, já casou com outra, casou com outro lá, mas aquilo volta na sua vida. Eu não gosto que fala desse assunto porque me lembra meu ex-marido, porque me lembra minha ex-mulher, porque me lembra não sei o quê. E daí você fica com aquela... Você não consegue seguir a sua vida. Você precisa resolver essa pendência. Agora, você vai estar tranquilo, você vai estar com tudo resolvido quando? Quando você deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Eu posso falar da minha ex-mulher sem problemas. Eu não tenho ex-mulher, graças a Deus, mas estou dando um exemplo. Eu posso falar do meu ex-marido, eu posso falar com o meu ex-marido tranquila, não sinto mais nada, tudo. Ele é apenas o pai da minha filha ou o pai do meu filho e está tudo certo. Mas o que acontece em geral quando o ex-marido e a ex-esposa se encontram? Briga. Você nunca mudou, quer dizer, está lembrando lá do casamento, mas vocês já separaram, então esquece. Ele é problema de outra mulher agora, você é problema de outro marido agora. Vamos resolver o problema da pensão dos nossos filhos, sei lá, qualquer coisa. E não fica voltando nos assuntos, não fica voltando na sua vida. Então entenda que Deus quer que Jacó vá ao encontro de Esaú. Deus quer que você se sinta em paz. Jacó não se sentia em paz. Você quer uma prova de que Jacó não se sentia em paz? Gênesis capítulo 32. Então Jacó enviou mensageiros, versículo 3 em diante. Adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer-lhe: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, e mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, os bois e os camelos. Por que Jacó sentiu medo? Por que Jacó mandou mensageiros? Ele estava com medo desde o começo. Ele estava com medo do irmão dele. Por isso que ele mandou: quem sabe eu alcance mercê aos olhos de meu senhor Esaú. Então ele estava com medo daquela situação. E ele manda, e os mensageiros vão e voltam para ele: ó, Esaú está vindo aí com 400 homens na sua direção. Jacó teve medo e se perturbou. Ele não sabia o que Esaú estava pensando. Ele não sabia o que Esaú iria fazer. Mas dentro dele ele estava com medo. Que é o que acontece com muitos de nós.
Quando a gente tem pendências, a gente fica com medo. A gente fica com medo das situações. Ah, mas e agora? O Orochi mandou eu resolver minhas pendências, eu vou ter que ir lá na casa da fulana, vou ter que ir lá, e agora? Ah, não vou fazer, ah, não, eu tenho medo, como é que ela vai me tratar? Igualzinho Jacó. E a história fica mal resolvida na sua vida. Jacó perdeu, né, vamos dizer assim, 20 anos da vida dele com medo de Esaú. Ele trabalhou porque ele se distraiu, né, por causa da mulher, por causa da outra mulher, por causa dos 12 filhos que ele já tinha. Então ele se distraiu, mas em algum momento aquele fantasma do passado voltou para ele. E ele teve medo do irmão dele. Teve medo de Esaú. Usei o verbo errado, né? Mas ele passou os 20 anos, ele trabalhou para Labão, tudo, ele não se preocupou, mas quando ele precisou reencontrar com o irmão, voltou o medo. Mas o medo dele é por conta que ele conhecia como era Esaú. Eu acho. Mas Esaú foi para matar ele? Não, mas Esaú, quando a última vez Sim, que viu, Esaú queria matar ele. Pela lembrança. Mas lembra que eu falei já no estudo de hoje que a gente também vai mudando, né? E Jacó mudou, ele envelheceu, ele teve 12 filhos. Esaú também teve o direito de mudar. Mas Jacó estava com medo. O que aconteceu quando Esaú encontrou com ele? Não sabem? Abraçou ele, beijou ele, chorou. Então Jacó estava com medo. Daí você chega de cara a cara com Esaú e o que Esaú faz? Larga tudo e te dá um abraço e chora. Aquele medo de Jacó estava só nele. Estava só nele. Esaú já tinha, estou adiantando aqui, né? Esaú já tinha curado, vamos dizer assim, aquilo. Mas Jacó ainda precisava curar. Por isso que Jacó foi ao encontro de Esaú e não Esaú ao encontro de Jacó. Deus não fala para Esaú, vai lá resolver a pendenga com seu irmão. Mas ele fala para Jacó, vai lá resolver a sua pendenga, o seu problema. Talvez Esaú já tinha mudado, mas Jacó não tinha mudado. Esaú já tinha, vamos dizer assim, no coração de Esaú ele já tinha perdoado Jacó. Mas no coração de Jacó ainda permanecia o medo do irmão. Então, no coração de Jacó precisava haver uma mudança, precisava haver o fim daquela história. Senão Jacó ia morrer com medo do irmão dele. Vamos continuar. Gênesis capítulo 32, versículo 21. Vou ler na versão da Torá, que fala assim: Eis aqui teu servo Jacó atrás de nós, porque disse para si, apaziguarei sua ira com o presente que vai adiante de mim. Depois verei o seu rosto. Primeiro Jacó estava preocupado em acalmar a ira de Esaú, mas Esaú não estava irado. Ah, mas Esaú estava vindo com 400 homens. Ué, eles podiam ter vindo para fazer um banquete, para se alegrar com Jacó, mas Jacó estava com medo, né? Primeiro eu vou apaziguar, depois eu vou ver o rosto. Por isso Jacó mandou presentes para seu irmão. Gênesis capítulo 33. Deixa eu ver qual é o versículo. 3. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Jacó ia andando e se ajoelhando, para que Esaú o encontrasse prostrado diante dele. Então Esaú correu-lhe ao encontro. Esaú corre ao encontro de Jacó e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Arrojou-se-lhe ao pescoço significa que Esaú, ele se... Como é que eu vou dizer? Ele se pendurou num abraço. Ele já estava curado, vamos dizer assim. Esaú estava curado, Jacó não. Esaú estava curado. Mas Jacó não. E Esaú vai e se pendura no pescoço do irmão. Afinal de contas, a gente não lembra, mas eles eram irmãos gêmeos, né? Para um pouco, assim, vocês não pensaram nisso até agora, né? Nem eu também. Nem eu pensei também. Mas, de repente, você olha... E se eu tivesse um irmão gêmeo, né? Se a gente tivesse um irmão gêmeo? O irmão gêmeo é o reflexo um do outro. Ah, tem personalidades diferentes, tudo, mas
um é o reflexo do outro. E Esaú abraça, chora. E daí Jacó chora também. Aí Jacó chora também. Esaú correu ao encontro, Esaú abraça Jacó, Esaú se dependura no pescoço de Jacó, Esaú beija Jacó. E daí fala que ambos choraram. Aí Jacó ele sabe quando você chora de ufa, alívio, acabou aquela história. Acabou a história. Mas foi verdadeiro. Foi verdadeiro. Foi verdadeiro. Acabou aquela história. Ufa, resolvi aquele problema de 20 anos atrás. Resolvi o problema. Quando você resolveu os seus problemas, sejam eles de saúde, de ter encrencado com alguém, de ter falado uma coisa mal colocada, enfim, qualquer coisa, você vai descobrir o que é chorar de alívio. Daí você vai encontrar a paz, como Jacó encontrou a paz. E daí o texto segue. Esaú olha para Jacó e fala, quem são esses? Ah, são as minhas mulheres. E esses aqui, essas molecadinhas aqui? São os meus filhos, né? E esse aqui? Esse é meu filho. E esse aqui é meu rebanho. Esse aqui, tá? E Esaú olha e fala, Deus te abençoou, meu irmão. Que legal. Deus também me abençoou, também sou rico. Que legal. Né? Vamos morar juntos. Daí entra naquilo que o chat estava aqui, lá no começo, na primeira pergunta que eu falei para vocês, né? Por que Jacó tinha que reencontrar Esaú? Porque eles tinham que andar juntos, porque eles tinham que refazer a amizade? Não. Ele tinha que concluir uma história. E as pessoas, elas acham que quando elas brigam com alguém, quando elas resolvem sair no tapa, ofender, magoar e tudo, e daí depois elas vão lá e pedem perdão, o que as pessoas acham? Que tem que ficar amiguinho. Não, não é verdadeiro. Claro que é. Claro que é. Mas daí Jacó nos ensina uma outra coisa. Versículo 12, capítulo 33. Disse Esaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Vamos viver junto. Jacó faz o quê? Versículo 16. Vou ler a partir do 13, fica mais completo, né? Porém, Jacó lhe disse, meu senhor, sabes que estes meninos são tenros, os filhos de Jacó, né? E eu tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Por que Jacó estava falando disso? Porque era uma forma de não ofender Esaú e de ele se apartar de Esaú. Se forçados a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante do seu servo, eu seguirei guiando-os pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. E respondeu Esaú, então permite que eu deixe contigo da minha gente. E disse Jacó, para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Basta eu encontrar, por favor, resolvemos a nossa pendência. Estou feliz. Eu queria ajudar ele. Sim, não, eu vou deixar os meus homens aqui, eles ajudam a cuidar do rebanho. Lembra? Foi para isso que Esaú levou 400 homens. Deixa que eles te ajudam aí com o rebanho, vamos junto. Assim voltou Esaú, aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa. Jacó habitava em tendas, Abraão habitava em tendas, mas aí, quando Jacó morou em Sucote, Jacó construiu uma casa. E fez palhoços para o seu gado, e por isso o lugar chamou-se Sucote. Jacó se apartou do seu irmão. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta.
Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001. Muitas vezes a gente acha que resolvendo o problema que eu tenho com o Alisson, ele tem que vir jantar na minha casa todos os dias, a gente tem que ser amiguinho, tem que andar abraçado na rua, tudo. Não tem, não tem. Você me perdoa, Esaú? Claro que eu te perdoo, vem cá dar um abraço, dê um abraço, tudo. Agora segue sua vida, eu sigo a minha. Por quê? Porque a gente está em diferentes fases da vida, a gente tem diferentes histórias. Pense que Jacó viveu 20 anos como pastor de rebanho e ele era um homem de casa. Ele viveu 20 anos como pastor de rebanho de Labão. Ele aprendeu a pastorear rebanho. Esaú era um caçador. E Esaú construiu a sua vida longe de Jacó. Cada um seguiu o seu rumo. Cada um seguiu o seu rumo. E de repente eles se encontram. Sabe quando você encontra um parente distante? Já passaram por isso? De encontrar um tio lá que... eu tenho um monte de tios que eu nem sei o nome. Daí você encontra lá um parente distante. Um tio, um avô, o Alisson, vai lá. Vou lá na casa do meu avô lá. Vai conversar o quê? Né? Daí fica, nossa, o cara é chato. Esse meu neto aqui, só como exemplo, tá? Esse meu neto aqui é muito chato. Ele vem aqui em casa, não fala nada. Mas bota o Alisson do lado do Ariel. Tem conversa para dia e noite. Por quê? Porque eles são da mesma fase, da mesma, vamos dizer, da mesma tribo, né? Da mesma equipe agora. Então eles se dão bem, mas não vai se dar bem, não se dá bem comigo. O Ariel não vai se dar bem comigo em muitos aspectos. Por quê? Porque eu chego lá, ele está jogando, eu não sei nem qual é o personagem, o que está acontecendo. Ele não pega aqui, vai aqui. Eu falo, caramba, o que é isso? Eu saio, porque eu não estou nessa fase. Eu não estou nessa fase. E quando você passa um tempo e resolve as suas pendências com a pessoa, não significa que vocês têm que jogar o mesmo jogo. Concluiu a fase, agora você vai para uma fase e ele vai para outra fase. E isso ajuda você a resolver seus problemas. Porque um monte de gente fala, não, se eu vou lá, daí depois eu tenho que ficar indo jantar na casa da pessoa. Não, não tem. Não tem. Você vai lá, resolve o problema e segue sua vida. E deixa a pessoa seguir a vida dela. Ah, este fulano veio pedir perdão, mas não é sincero, porque ele nem vem falar comigo toda vez. Então, não tem que falar toda vez. Não tem que ser amiguinho íntimo. Resolveu, resolveu. Eles eram irmãos. E irmãos se separam também. Esaú e Jacó. Cada um seguiu o seu rumo. Eu estava conversando esses tempos aqui com o Orochi lá, o Efraim, né? Ah, tá aqui. Só consigo jogar Atari, né? Acabei de se lembrar dele. Ele coloca aqui, né? Se eu tivesse um irmão gêmeo, ele seria muito bonito. Estou tentando falar um negócio sério, né? Aí ele coloca aqui, né? Ele tem 2 filhos. Os filhos moram na Europa, lá, cada um tocando o seu rumo, lá, a sua vida. Então, filho, eu te amo e tal, tá tudo certo. Segue a sua vida. Não tem que ficar todo dia, toda hora, pai. Posso ir no mercado sozinho? Não, já moro na Europa. Já pensou se o filho do Efraim ligasse? Pai, estou pensando aqui. Você deixa eu pegar o ônibus e ir para o outro bairro da cidade? Não, não deixo não, filho. Fica aí. Não faz sentido. A gente cresce. Incentive seus filhos a tomarem as próprias decisões, a seguirem os rumos. Eles vão ser sempre seus filhos. Eles vão te amar e você vai amá-los sempre. Deixe eles tocarem a vida. Deixe eles cortarem o cordão umbilical quando eles acharem que é propício seguir a vida deles. Isso é muito importante para todos nós, gente. Tá? Vamos voltar para o filme. Vamos voltar para o filme.
O que eu queria fazer, um videozinho há um tempo atrás, era de uma cena do filme que não tem aqui, eu não consegui achar para mostrar para vocês. Mas é que o personagem, a casa dele tá cheia de balões, né? E vai voando até chegar pertinho lá no paraíso das cachoeiras, na Venezuela. E daí, tem uma hora, e o anjo de Deus, o menininho, ele ajuda o seu Frederiksen lá a chegar no lugar. E daí tem uma hora que o menininho, ele fala, não, agora eu vou resgatar a ave lá, né? E daí o menino se afasta dele. E daí o velhinho percebe que ele está apegado ao menino. Daí ele fala, não, peraí que eu também vou. E daí a casa dele não voa mais. Por quê? Porque os balões já não suportam o peso da casa. O gás hélio lá do balão tinha vazado um pouco e ele já não suporta o peso da casa. Daí o velhinho fica com raiva. E o que ele faz? Ele pega uma cadeira de dentro da casa e joga fora. Daí, pum. A casa estava muito pesada para os balões. E daí ele começa a tirar todos os móveis. Ele vai tirando os móveis da casa. E por fim ele joga a geladeira fora. E a casa começa a voar. O que isso ensina a gente? Desapegar dos bens materiais. Também. Mas o que aqueles móveis na casinha representavam? A vida dele com a mulher que tinha morrido, a vida antiga. O passado dele, o passado. Se você quer que a sua casinha voe, se você quer voar, você precisa se livrar do peso do passado. E ele jogou todos os móveis fora, mas ele deixou o quadrinho da mulher na casa. E os móveis, que eram o peso, ele tirou. E eu olho muitas vezes para a vida das pessoas e eu falo para as pessoas, livre-se do peso do passado. E as pessoas se apegam. Já assistiram os documentários que tem no Discovery, os acumuladores? As pessoas elas se apegam. Não, mas isso aqui eu comprei lá na época, não sei o quê. E daí vai. Não, isso aqui é a viagem que eu fiz para tal lugar. Eu coleciono caneca, né? E as canecas começaram a sumir. Eu não vou ficar brigando por causa das canecas que estão sumindo. Apesar de eu não gostar, mas... Tá descendo, né? Tá descendo. Tá descendo pra casa de baixo. Tá indo lá para casa de baixo, né? Mas caneca é um negocinho desse tamanhinho. Só que chegou num tempo que um lado, né, das canecas ali estava cheio. Eu comecei a colocar no outro. E se eu começasse a acumular? Eu fui para Aracaju, a Abigail falou, pô, a pena que não deu tempo de comprar uma caneca para você. Imagina que eu teria uma caneca de Aracaju. Daí eu fui em Cabo Frio, o Péricles lá me dá uma caneca. Aí eu vou em São Paulo, a Cris Cunha me dá uma caneca, o outro me dá uma caneca. Aí eu tenho tanta caneca que eu não consigo entrar na cozinha mais de tanta caneca que tem. Então, a gente precisa se desapegar, gente, das coisas. Desapegar do passado. Não, essa caneca eu não separo nunca. Ela vai comigo até o caixão. É a caneca, é o carro, é isso, e é a vida da gente. É a história da gente. Tá, e se quebrarem todas as canecas que eu tenho? Eu ainda assim tenho as memórias dos lugares que eu já visitei. A caneca é apenas uma recordação. O seu Frederiksen, na história, para ele seguir um novo caminho, ele teve que tirar todos os móveis da casa antiga dele. Em algum momento da nossa vida, a gente tem que se livrar do passado. Resolveu as pendências. Bom, agora isso aqui morreu, vou seguir minha vida. E ele seguiu a vida. Aí a casa voa, ele vai lá, encontra o menino, encontra o personagem lá, salva o menino. E ele segue a história dele, uma nova história, com o menino. E ele não tinha filhos, né? E ele segue a nova vida dele com aquele menininho. Tá? Tem pessoas que têm a vida tão carregada, de problemas, de coisas do passado, de traumas do passado. Então não estou falando de bens materiais, nada, mas de traumas, que elas não conseguem voar.
Problemas com líderes religiosos, daí ela não consegue confiar em ninguém mais. Por quê? Porque ela não encerrou a história do passado. Pessoas que se divorciam e nunca mais vão casar. Por quê? Porque não se livrou do trauma. Será que se você se divorciar de alguém, e eu não estou falando para ninguém se divorciar, né? Mas se você se divorciar, será que não existe mais nenhuma mulher boa o suficiente para casar com você? Será que não existe nenhum homem bonito, bom, inteligente, cuidadoso o suficiente para cuidar de você? Eu não preciso que ninguém cuide de mim. Está lá com o passado, presente, vivíssimo dentro dela. Não consegue se livrar. E o personagem do filme, ele nunca voaria se ele não se livrasse dos móveis da casa, do passado. Vamos colocar a outra parte aí, Abel, do filme? No YouTube, essa cena aí tá como cenas tristes do filme, né? Como cenas tristes. O homem, essa parte é muito importante, ele abre o livro de aventuras, tá? Olha que importante isso aí. Já no fim da vida dele, ele abre o livro de aventuras, pode seguir, filho. E daí tem as histórias que ele viveu com a Ellie, com a mulher dele. E ele vai girando o livro, vai revendo a história dele com a mulher. Tá? Revendo tudo que ele vivenciou com ela. Aí aparece ali, stuff I'm going to do. Coisas que eu ainda vou fazer. Dá um pausa aí. Que quando ele estava casado com ela, o livro terminava ali, em coisas que a gente ainda vai fazer. Para ele, dessa página em diante, não tinha mais nada. Lembra quando lá no videozinho que eu rodei no começo desse tour, a mulher, a esposa dele, pega o livro e entrega para ele? Aí eu falei, essa parte é importante? Essa parte é o agora, que ele finalmente pega o livro. Ele, aí nessa parte, ele já tinha sido ajudado pelo menino, ele já tinha desenvolvido um novo relacionamento com o menino, uma amizade com aquele menininho, ele já tinha colocado o distintivo que a mulher, que a Ellie, tinha dado quando ele era criança, tinha dado para ele. Ele pegou aquele distintivo e colou no peito do menino, ajudou o menino. Ele transferiu para o menino. E daí ele pega esse livro de histórias, que mostra um pouco da história que eles tinham vivido juntos, e daí chega nessa página, coisas que eu ainda vou fazer. E ele acha que dessa página em diante está tudo em branco, e ele está frustrado por não ter feito nada que ele tinha sonhado com a mulher. Segue, Abel. Olha lá, ele dá uma suspirada, lembra da mulher, de coisas que eles não fizeram, e daí escapa e ele vê que tem uma fotinho a mais. E daí mostra desde o casamento, todas as coisas que a mulher fez, que eles fizeram junto. Que a mulher viveu aquilo, mas ele ficou preso no sonho do passado. Daí tem todas as fotos, os momentos que eles viveram. Ele parou a vida naquele sonho de ir para a Venezuela. Mas ela aprendeu a viver dali para frente. Olha lá eles no carrinho. E ela aprendeu a viver e aprendeu a ser feliz com aquilo. Ser feliz com tudo que ela tinha, apesar dela não poder gerar filhos. Apesar de tudo. Essa foto muito legal dela ali olhando, sentados na poltrona dela. Que na cena tá do ladinho dele ali, ó. Tá do lado do marido. E daí no fim, ela fala, obrigado pela aventura. Agora vá e viva novas aventuras. Ela tinha concluído a vida dela. Ela tinha concluído, mas ele estava preso naquilo. E daí ele olha para a poltrona que ela sentava, ele pega aquele cinto com os distintivos que era do menino, do menininho, e ele cruza, faz um X no peito, que era uma coisa que era coisa do casal dele com a esposa dele.
para ela tinha encerrado a história dela. Quando ela devolveu o livro para ele, já estava escrito: obrigado pelas aventuras, agora viva uma nova aventura. Ela ficou feliz e ela morreu. E ele continuou carregando aquilo por muito tempo. E ele só viu isso tudo que ela viveu, o quanto ela foi grata pela vida ao lado dele, depois que ele se desapegou do passado, depois que ele viveu com o menino, depois que ele aprendeu que a gente pode viver novas aventuras. E isso foi importante para ele, gente. Isso é importante para nós. Isso foi importante para Jacó. Eu falei de Abraão, né? No fim, o personagem lá, o seu Frederiksen, viveu as altas aventuras com o menino. Tá cheio de coisas que a gente pode viver nessa vida. Tá cheio de coisas que a gente pode vivenciar nessa vida. Tá cheio de experiências que a gente pode vivenciar. Mas essas experiências, elas só chegarão até nós quando a gente aprender a encerrar os capítulos da nossa vida, os capítulos do passado. E só você sabe as pendências que você tem. Hoje eu olho para histórias que eu vivi no passado e eu aprendi, sabe quando que você aprende, que você entende que você está curado das suas pendências? Quando você consegue rir daquilo que você viveu. Quando você consegue olhar para o seu passado e lembrar daquilo sem sentir dor. E saber que tem muitas coisas boas para serem vividas. E aprender, quem sabe seja a hora da gente pegar e ter um livro de aventuras. Se eu pegar aqui atrás, no Aron HaKodesh, tem um livro de fotos, um álbum de fotos que a gente fez lá em Israel. Então, eu quando tiver velhinho, eu vou olhar meus livros de aventuras, minhas coisas que eu vivi. E vou olhar e vou sorrir para as coisas que eu já vivi. Porque eu não tenho pendências com o passado, não tenho traumas. Se outras pessoas têm traumas comigo, é problema delas. Mas nesse caso eu estou como Esaú. Nesse caso eu estou como Esaú, eu estou em paz. Jacó é que estava com problema. A gente tem que aprender a viver a nossa vida, a chegar os dias da nossa vida em paz, gente. Em paz me deito e durmo porque Deus está comigo, mas Deus vai estar com a gente e Deus está falando para você: Jacó, vai lá na casa dos seus pais, vai lá na casa de Esaú, se acerte com Esaú. Então se acerte. Se acerte com os seus problemas do passado, sejam eles quais forem. E aprenda a viver a sua vida. Quem sabe no fim da sua vida você possa chegar na última página do livro e olhar, na última página com fotos, e olhar essa página e dar um recado da pessoa que você ama, dizendo: obrigado pelas aventuras que a gente viveu junto, agora vai e viva as suas novas aventuras. Tá? Que Deus permita a gente entender isso. Jacó resolveu os traumas do passado e ele olhou para frente. Olhe, resolva os traumas da sua vida. Tem tempo para todas as coisas. Mas justamente, talvez hoje, essa dura que eu estou dando em você, porque isso é duro. Alguém vir e falar para você: vai resolver seus pendengues aí. Talvez hoje seja o dia em que Deus está falando: é hora de você resolver de fato os problemas do passado para seguir adiante e olhar para frente na sua vida. Fique perdendo tempo no passado, não. A gente tem que viver o presente. Por isso que as pessoas dizem presente, porque Deus está te dando um presente de verdade para você viver nos dias atuais. Tá? Se você não assistiu ao filme, assista. Então aproveita aí. Se você tem o Disney Plus, vai lá, tá lá. Se você não tem, assista aí na internet. Não baixe pirata, tá? Não baixe pirata, isso não é legal, Deus não gosta. Mas vai lá e assiste lá. No YouTube tem lá, paga R$3 e assiste. Paga R$3 e assiste, mas faça a coisa da forma certa. Isso vai ser bom para vocês, tá bom? Então, agora você vai assistir o filme de uma forma diferente. Olha só, esse vovô do filme parece um pouco Orochi Moshe. Meu Deus do céu, hein? Eu aqui falando com tanto carinho para vocês, você me trata desse jeito aí. Tá bom, eu não ligo não. Pelo menos lá em São Paulo falaram que eu pareço mais novo, tá tudo bem. Sempre tem os que falam as coisas que magoam.
Brincando, não ligo pra essas coisas, não. Eu sei, tô feliz assim. Ah, mas o velhinho do filme é bonito. Cabeça quadrada, eu não tenho cabeça quadrada, mas tá bom. Tá bom, gente? Obrigado.